Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à minha cabeça. Aqui é o nosso canal O Que Eu Aprendi, onde você vai encontrar reflexões, descobertas, aprendizado de alguém que quer te auxiliar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa realmente, de fato, vitoriosa e que vai viver a vida que merece viver. E eu também estou nesse caminho, nessa jornada, entendendo que precisamos dar um passo de cada vez. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma honra poder ter você aqui. Eu estou muito feliz de gravar esse primeiro vídeo, que vai ser um grande marco. E uma coisa já te adianto: a nossa história só tem a data de começo e não tem fim. Porque essa jornada que a gente vai começar a trilhar juntos, você vai ver que de fato não tem fim. E o objetivo desse primeiro vídeo é para que você entenda um pouco, né, sobre quem eu sou, sobre a ideia dessas reflexões, aprendizado, descobertas que vamos trazer aqui. Prazer, meu nome é Vinícius, na verdade Carlos Vinícius, mas eu esqueço até que meu nome é Carlos, tá? Então, meu nome é Vinícius, sou um cara que busca sempre aprender muito, estudar muito e que teve a vida completamente transformada através do conhecimento, através das coisas que eu aprendi. E dentro do conhecimento eu aprendi que conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial. E dentro dessa história, e eu já vou te explicar um pouco mais do que eu acabei de falar, que a gente sabe, né? A pessoa ouve, não, que conhecimento é poder, conhecimento é poder. Não, conhecimento é poder em potencial. E eu vou te explicar sobre isso. O objetivo desse canal é que, dentro de uma jornada que se inicia hoje, eu vou trazer reflexões, coisas que eu estou aprendendo sobre negócios, sobre mentalidade, sobre neurociência, comportamento humano, sobre espiritualidade, sobre Deus. Eu quero te convidar a estar junto comigo. Eu tenho formação, né? Sou cirurgião dentista, sou pós-graduado em neurociência, comportamento humano, psicologia positiva e mindfulness. Sou professor de instrumentação cirúrgica. Tenho um canal aqui no YouTube que fala sobre esse tema, sobre técnicas de cirurgia. Vocês estão vendo aqui, ó, alguns dos livros que a gente escreveu. Tem um total de 14 ou 13 livros, não estão todos aqui. E que ao longo dessa jornada, escrevendo todos esses livros que estão aqui, com mais de 5.000 alunos, esses livros sendo enviados para o Brasil inteiro, para fora do Brasil, Alemanha, Portugal, Noruega, Cabo Verde, Angola. Teve uma longa jornada onde as coisas começaram a fazer sentido. Tudo partiu da ideia desse canal, do entendimento daquilo que está escrito lá em Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Por falta de conhecimento, o meu povo se corrompe. Ao longo da minha vida, eu entendi que o nosso maior inimigo não é o vermelhinho. O nosso maior inimigo é a ignorância. É rejeitar aquilo que é necessário saber para que possamos dar um outro passo, uma decisão correta na direção correta. É ter o entendimento que um passo correto na direção correta já me leva na metade do caminho. Agora, quais são as decisões e o que eu preciso fazer para poder dar esses passos? Quais são os tipos de conhecimento que são necessários? O que de fato realmente é importante? Eu estou muito feliz de conseguir, de certa forma, abrir a minha cabeça, trazer tudo aquilo que eu sempre gostei de falar, não que eu não goste de falar sobre instrumentação cirúrgica, mas, de fato, a transformação, falar sobre isso daqui, é o que ferve realmente, de fato, no meu coração. Através do conhecimento, eu passei de um garoto que era faxineiro, limpava banheiro de oficina em um bairro chamado Vila Miséria e consegui, ao longo da jornada, hoje com meus 35 anos, passar por processos, aprendizados, estudos de neurociência, comportamento humano, teologia, entendimento sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre física quântica, sobre filosofia, filosofia da cognição, e entender um pouco mais sobre mim. Entender um pouco mais de como eu crio a realidade. Entender sobre os meus pensamentos. Por que eu tenho esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos? Por que se existe essa voz que fala toda hora na minha cabeça de que não vai, não dá certo, você não pode, você não consegue? E que talvez essa voz grite muito mais para que eu tome decisões em caminhos tortuosos do que decisões que serão determinantes na minha vida. O objetivo desse canal é que juntos podemos entender que aprender fará com que a gente se liberte e não dependa. E que tudo aquilo que você deseja, sonha, quer ter, almeja na vida,
primeiro precisa ser aprendido. Só que a coisa principal que você deve aprender é sobre você. Sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. E a gente vai trabalhar todos esses aspectos, sobre o ponto de vista da neurociência, sobre o ponto de vista da psicologia, sobre o ponto de vista bíblico. E vamos entender alguns mistérios. Não estou dizendo que é a verdade absoluta. Não estou dizendo que você tenha que aceitar e concordar com tudo que será falado, mas que você reflita sobre isso. Reflita antes de questionar, reflita antes de criticar, porque vamos ter temas que vão ser realmente, de fato, em alguns momentos aí, bem calorosos, bem controversos, de tudo que a gente costuma falar. Mas graças a esse conhecimento, esse entendimento, aquele menino de 12 anos, que morava na Vila Miséria, conseguiu, de certa forma, entender que eu precisava aprender coisas. E a primeira coisa que eu achei fundamental, na verdade, eu não achei, isso me achou, foi entender um pouco mais sobre Deus. Aos meus 12 anos de idade, passando a situação que eu passava, pai alcoólatra, família destruída, muita violência, muitas restrições. Olhava para o mundo lá fora e via a realidade de outras pessoas completamente diferente daquilo que eu vivia e me questionava: será que Deus tem os seus escolhidos? Será que Deus, na sua infinita sabedoria, criou e fez as pessoas, essa para dar certo, essa para dar errado? Essa vai conseguir, essa não vai conseguir. Essa vai ser assim, essa vai ser assado. Será? E esse foi um dos meus primeiros questionamentos. Por quê? E naquele momento, entre aspas, né, eu fiquei com aquela revolta de Deus. Falei, Deus, por que que você escolheu pessoas para dar certo? E olha como é que é a minha vida, olha como é que as coisas acontecem. Olha como, na verdade, as coisas não acontecem. E a partir de um aprendizado, de um entendimento sobre quem ele é, eu consegui entender o que estava lá em Jeremias. Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de bem, não de mal. Para lhe dar o fim que você merece. Peraí, Vinícius, não entendi. Porque nessa idade, nessa ideia que eu tô trazendo para vocês, eu tinha total convicção de que existia algo que era para ser assim. Ele escolheu, então a minha vida é isso aqui, não tem como mudar. Eu nasci aqui, a minha realidade é essa, as coisas vão acontecer, não vão acontecer. É isso, ponto final. Nada diferente pode sair disso daqui, porque isso está determinado. Até o ponto que eu entendi o que Jeremias quis dizer. Quando Deus diz, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem e não de mal. Mas peraí, se o que eu estou vivendo, eu estou vendo que não é bom, e é aquilo que Deus diz que a minha vontade é boa, perfeita e agradável, e se aquilo que eu estou vivendo não é bom, não é perfeito, não é agradável, eu não estou vivendo a vontade que o meu Criador tinha quando me criou e planejou. O que está errado nisso? O que está errado de fato nisso? Aonde está o erro? Se ele diz que ele tem planos, não significa que está determinado. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e eu tenho planos a respeito da vida deles. Só que esses planos não significam que vão se cumprir. Porque aquilo que eu quero e o cumprimento daquilo que eu quero, existe um hiato. E esse hiato terão as decisões. E aí eu entendi. Não é que existe um Deus injusto. Muito pelo contrário, ele é justo. Pois o sol nasce para todos. O dia tem 24 horas para todos. Agora são as minhas decisões que vão determinar se eu vou conseguir entrar no caminho daquilo que ele planejou, que é bom, perfeito e agradável, ou se eu vou continuar com essa rebeldia. E aí eu tive o entendimento que conhecimento não é poder em potencial. Por que poder em potencial? Porque o conhecimento ele só se torna poderoso quando ele está organizado, direcionado com um objetivo. Meu objetivo naquele momento era entender sobre aquilo dali. Peraí, por que as coisas são assim na vida de fulano, de Beltrano, e aqui é assim? Porque, infelizmente, eu sei que isso é uma maldição, mas, querendo ou não, em algum momento a gente se compara. Só que quem se compara, para. Quem admira, mira. Quando eu me comparo com alguém, eu estou comparando
o resultado daquela pessoa com o resultado que eu estou tendo. E eu estou ignorando as decisões que aquela pessoa tomou para estar onde está. E aí que vem a mágica. Aprender é democrático, aprender é gratuito e só depende de mim. E por que eu tenho que aprender? Por que é importante saber? O conhecimento é importante porque ele vai deixar você mais eficaz no seu processo de tomada de decisão. O seu cérebro, ele toma decisões a partir das histórias que ele tem armazenado numa estrutura que tem aqui atrás, que chama-se córtex visual, onde estão as suas experiências. Lisa Feldman, uma neurocientista, ela diz que diante de uma determinada situação que exige uma decisão, o seu cérebro vai ao passado, às informações, buscar padrões de vivências e experiências para poder dar legitimidade ao que você está passando naquele momento, para que você possa decidir acerca daquilo. Então, as minhas decisões, elas são basicamente alinhadas e direcionadas ao conhecimento armazenado no HD. A partir desse conhecimento, eu sei quais decisões eu devo tomar. Eu posso colocar o dedo na tomada? Ele vai lá atrás e pensa, opa, peraí, não pode por conta disso, 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 disso. Uma criança que não tem ainda esse processo de experiência, de informações, de aprendizado, consolidado na memória, ela vai lá e coloca. Aí aquilo dali vai gerar um estímulo, uma dor, uma experiência ruim, e ela vai armazenar aquilo. Ops, quando eu botei o dedo ali, isso aconteceu. Aprender irá fazer com que você tenha o que você quiser. Eu não estou falando que vai ser rápido, não estou falando que vai ser do dia para a noite, eu não estou te falando que é fácil, mas que o poder do conhecimento, a partir do momento que você tem uma orientação, um objetivo, um fim específico, ele irá construir em você um repertório comportamental que te ajudará no processo de tomada de decisão. A vontade de vencer, de aprender, tornará você uma pessoa imbatível. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um amigo e a história dele é incrível. Ele começou trabalhando como auxiliar de manutenção de um hospital. Fazia manutenção na parede, pintava, fazia as coisas no hospital. Depois ele foi promovido a vigia. Ficava, né, de vigilante no hospital, na recepção e tal. Esse hospital, ele dava a possibilidade de que você, depois de um determinado tempo, ali estudando, você tinha direito a uma bolsa integral de alguns cursos. Que esse hospital era um hospital particular que prestava serviços para o público, né, para o SUS. E tinha uma faculdade. Tem uma faculdade. Essa faculdade tem vários cursos. Menos medicina, ele não podia. Mas ele podia fazer enfermagem 100%, odontologia 100%, fisioterapia, biologia, ciência da computação, engenharia, veterinária. Ele podia fazer qualquer curso. Depois de um ano trabalhando ali. Então, o hospital dava uma bolsa 100%. Ele trabalhou ali, pegou a bolsa, fez enfermagem, mas tinha um sonho de ser médico. Morava numa comunidade, com um pai deficiente, com a avó que criou eles e com mais 2 irmãos. Ganhava um salário aí, né? Na época, não deveria chegar nem a R$1.000. Tô falando uma história de, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos. E olha que interessante. Esse cara fez enfermagem, começou a trabalhar, se tornou enfermeiro de um CTI, passou no concurso, mas não esqueceu do sonho que tinha. Começou a estudar para fazer o vestibular, mas não tinha dinheiro. Uma faculdade de medicina, uma faculdade, uma mensalidade aí de aproximadamente R$12.000 por mês. E ele não tinha essa grana, mas ele tinha um sonho. Ele tinha vontade. Então ele começou a estudar, foi reprovado, começou... Eu lembro que uma vez ele me deu carona num Peugeotzinho que ele tinha, e na época, não sei se você que está assistindo aqui sabe, né, tinha um CD. Ele estava ouvindo um CD que rodava uma aula de português. Eu falava, caraca, você anda ouvindo isso? Ele, cara, eu preciso passar nesse vestibular. Batalhou, enfim, conseguiu passar. Nesse período, que demorou um bom tempo até ele conseguir passar, demorou um tempinho bem, bem razoável, ele foi juntando dinheirinho, foi fazendo uma coisa ou outra, guardando o concurso, e beleza. Resumindo,
conseguiu passar na faculdade. Só que a faculdade ficava longe, ele era aqui da cidade e tinha que se deslocar para ir para uma outra cidade, faculdade integral, o gasto era maior. Teve uma prova de transferência para a faculdade aqui na cidade, ele fez a prova de transferência, tinham apenas 3 vagas e ele conseguiu passar. Quando ele passou, eu virei para ele e falei assim, cara, e aí? E nessa mesma época, eu entrei na faculdade de odontologia. A gente entrou junto. Ele foi fazer medicina e eu fui fazer odontologia. Falei, cara, e aí? Como é que você vai fazer? Porque na época eu tinha conseguido fiéis, 100%. Porque eu também não tinha zero grana. Zero. Minha mãe disse ainda, cara, não faz isso, você vai largar emprego, vai fazer essa loucura. Nessa época da faculdade, eu cheguei a pesar 58 quilos, porque eu não tinha dinheiro para comer. E eu virei para ele e falei, cara, como é que nós vamos fazer isso aqui? Porque ele tinha o desafio de pagar a mensalidade, eu não tinha o desafio de pagar a mensalidade, mas eu tinha um desafio que era pareado. Porque a odontologia, se você não tem grana para comprar o material, você está morto. E eu falei, cara, e aí? Mas a gente, de certa forma, acreditou que aprender sobre aquilo dali iria mudar o jogo de alguma forma. Eu já tinha trabalhado na área de saúde, comecei a trabalhar na área de saúde com 17 anos, mais ou menos, eu fiz técnico de enfermagem, me formei ali já com 18 anos e meio, na época o curso era 1 ano e meio, eu estava com 17 anos para 18, comecei ali, me formei com 18 anos e meio, 19, com 20 anos eu já estava trabalhando no hospital como técnico de enfermagem, com aproximadamente uns 21, 22 anos, eu não me recordo especificamente, eu já estava trabalhando como instrumentador cirúrgico e ali eu dei uma alavancada muito grande. Então eu saí de um cara que ganhava, sei lá, R$ 100 por semana para um cara que começou a ter uma carteira assinada e tudo mais. E aí a gente se conheceu também do hospital e eu falei, cara, e aí, como é que nós vamos fazer? Ele falou, cara, eu não faço a mínima ideia, eu vou lutar até o fim para fazer isso aqui dar certo. Vendeu o carro, vendeu isso, vendeu aquilo, enfim. Hoje ele é médico. Recentemente ele cuidou do meu pai, antes do meu pai falecer no CTI, ele tá fazendo residência em terapia intensiva, né, que são os intensivistas, que são os médicos intensivistas. E eu falei com ele, falei, cara, quem diria? Olhamos pra trás assim, a gente fala, caraca, quem diria? Um cara que morava numa favela, ele morava na Ponte Santa, eu morava num lugar chamado Vila Miséria. Eu cheguei a pesar 58 quilos porque eu não tinha dinheiro pra comer. Você vendeu tudo que tinha, abriu mão de tudo pra poder se formar. Cara, hoje você é médico, cara. Cara, e hoje eu sou dentista. Que loucura. Como que Deus é? E aí eu entendi. Não importa onde você nasceu, não importa o que você tem. Você não escolhe onde você nasceu, mas você escolhe onde você vai morrer. Você escolhe como você vai passar a sua vida. São decisões. Ah, eu não tenho escolha. Tem. Só que muitas das vezes a gente precisa entender. A nossa realidade é traçada através das nossas decisões e escolhas ou pela omissão das decisões e das escolhas. Ou você planeja a vida que deseja viver, ou você vive a omissão do planejamento. E a grande maioria da gente vive a omissão. Eu acredito do fundo do meu coração que todos nós fomos feitos para dar certo. Ah, o ser humano não é perfeito. É perfeito sim. Não temos comportamentos perfeitos, mas somos perfeitos. Cadê a imperfeição no ser humano? Cadê? Como os órgãos funcionam, as coisas funcionam. É perfeito aquilo dali. A criação é perfeita. Temos comportamentos imperfeitos. Comportamentos sim. Mas somos perfeitos. O ser humano não é perfeito. Tem comportamentos, decisões, né, que fazem que não são perfeitas, são horríveis em alguns casos. O objetivo desse canal é trazer realmente essas reflexões, aprendizado. Sobre essa história que eu comecei com 12 anos como faxineiro de banheiro de oficina. Cheguei ao ponto de morar num asilo, porque não tinha onde morar. Meu pai, na época, alcoólatra, colocou eu e minha mãe para fora de casa, quebrou tudo, quebrou a casa, quebrou tudo. Dentro desse processo, eu aprendi com aqueles idosos, eu aprendi com aqueles velhinhos no asilo, eu aprendi quando eu via um velhinho que tinha sido abandonado pelo filho e me perguntava todos os dias, Pedrinho, vem me visitar hoje? Ficava debaixo de chuva, agarrado na gradezinha daquele portão daquele asilo. E eu falava, tu tá fazendo o que aí, fofinha? Ela, tô esperando o Pedrinho. Falei, Pedrinho acabou de ligar e disse que não vai poder vir porque tá chovendo. Ih, mas ele tinha que tirar a roupa da máquina. Falei assim, não, inclusive, a gente falou isso. Ele falou assim, não, eu não vou, tá chovendo, eu tenho ainda que tirar a roupa da máquina. E conduzir aquela pessoa que batalhou, que lutou, que deve ter dado a vida pelo filho, independente do que ela fez, se foi bom, se foi ruim, mas eu acredito que ela não merecia aquele final. Aprender com ela e com todos os outros que ali estavam. Aprender com um cara que eu conheci na época que deveria ter seus 40 e poucos anos, que foi abandonado pela família porque sofreu um acidente enquanto trabalhava e ficou cego. E a família disse que lhe daria muito trabalho. Aprender a ser gente. Aprender a ser humano.
Aprender que nem sempre quando eu sento para criticar alguém, eu sei da história desse alguém. Julgamos os adultos que vemos, mas esquecemos das crianças que eles foram. Eu não estou dizendo que o passado de alguém vai justificar as ações que essa pessoa venha cometer. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa aprender. E aprender é uma das coisas que são mais difíceis. Amar. Porque amar não é um sentimento. Amar é uma escolha. Amar é uma escolha. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ama. Tem uma parábola que diz que um versículo, eu acho que está em Mateus ou em Lucas, eu não me lembro. Os discípulos viram para Jesus e dizem assim: Senhor, aumenta a nossa fé, nos dá mais fé. Só que se você ler o que estava sendo abordado, Jesus estava dizendo assim: ame os teus irmãos como a ti mesmo. Amar os seus inimigos como a ti mesmo. Os discípulos naquela altura já tinham visto Jesus fazer milagres, maravilhas, e eles falaram: olha, me dá mais fé. Na verdade, eles estavam dizendo: olha, eu não consigo fazer isso. Como que eu vou amar quem me feriu? Como que eu vou perdoar quem me feriu? E Jesus nos ensina que perdoar não é aceitar, não é concordar. Perdoar é decidir. Tirar aquele peso das suas costas para que você possa prosseguir. Esse é o objetivo aqui do canal. O que eu aprendi. Eu sei que muitas das pessoas talvez vão ignorar, não vão ter nem chegado até o ponto desse vídeo. Mas tem uma outra história que eu achei incrível. Que um homem estava na praia e tinha muitas estrelas do mar na areia. De repente ele vê um garoto caminhando, esse garoto ele pega uma estrela, joga no mar. Pega outra estrela e joga no mar. Pega outra estrela e joga no mar. Aquele homem se aproxima daquele garoto e diz assim: cara, você acha que você vai conseguir, nessa quantidade toda de estrelas, salvar a vida de todas elas? Você acha que você vai conseguir jogar todas? Você vai conseguir fazer o quê? O que você acha? O garoto pega uma estrela, olha para a estrela, olha para ele e diz: realmente pode ser que eu não faça diferença na vida de todas essas estrelas, mas na vida dessa estrela aqui, eu vou fazer a diferença. E jogou no mar. Através daquele exemplo, aquele homem, ele olha, pega uma estrela e joga no mar. O objetivo desse canal é para que eu possa fazer a diferença na sua vida e para que você possa fazer a diferença na vida de uma outra pessoa e assim sucessivamente. Criar de fato uma corrente do bem, com o objetivo de aumentar a nossa consciência, a nossa percepção sobre o mundo, sobre as coisas, sobre nós. Para que a gente possa entender que o mundo não vai melhorar. Que o mundo pode ser que até piore. Mas que a gente pode ser melhor. E sendo melhor, talvez a gente não mude o mundo. Mas a gente possa mudar o mundo de uma pessoa que está próximo de nós. O mundo está mal, mas eu posso ser melhor. Para que, de certa forma, eu consiga mudar um pouco o teu mundo. Não todo mundo. Mas as pequenas ações podem trazer grandes movimentos. E eu conto com você, para estar junto comigo, aqui no canal, um desafio de aprender coisas novas. Porque somente aprender irá fazer com que você seja livre. Livre do peso, livre da dor, livre da angústia, livre da frustração, livre do engano, livre da traição, livre da mentira. Livre dos seus pensamentos equivocados a respeito de si, a respeito do mundo. Livre das lentes sujas que te fazem enxergar um mundo mau. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. O mundo não é aquilo que você vê. Aquilo que você vê no mundo é como você é. Aquilo que eu reclamo no outro é aquilo que eu preciso mudar em mim. Que é uma teoria que eles chamam de a teoria do reflexo, do espelho. Aquilo que eu enxergo de mal no outro, necessariamente é aquilo que eu preciso mudar em mim. Aquilo que eu não gosto em você, eu mudo em mim. Eu quero te agradecer se você ficou até agora aqui no vídeo. E se você ficou, eu quero saber, eu quero te conhecer.
Você vai comentar aqui, ó. Tô junto com você. Bora aprender. Bota assim, bora aprender. Pronto, vai ficar fácil. Bora aprender. Eu sei que a gente está começando, não temos inscritos, mas eu acredito que isso é uma questão de tempo. Que essa corrente do bem, que todos nós vamos pegar uma estrela e lançar. Você vai poder pegar uma estrela e lançar. Cara, se inscreve nesse canal aqui que eu acho que vai sair coisa boa daqui. A gente vai fazer resenha de livro, a gente vai falar sobre vários livros que tem aqui interessante, sobre propósito, sobre destino, sobre como lidar com pessoas, como lidar com as suas emoções, como lidar em situações difíceis, como tomar melhores decisões, quais são as habilidades. Vamos falar sobre inteligência emocional, sobre neurociência, comportamento humano. Vamos aprender muita coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, eu não sei de todas as coisas. Mas eu também estou nesse processo. O fato de estar aqui sentado, gravando esse vídeo, não significa que eu sei todas as respostas. Mas eu tenho certeza absoluta que se a gente estiver junto, as perguntas que vier, a gente vai conseguir responder. Posso contar contigo? Bora aprender? Comenta aqui. Estou muito feliz desse pontapé inicial. Demorei para gravar esse vídeo. Demorei para poder alavancar isso. Gravei um vídeo, não ficou tão legal. Não gostei, achei que eu não consegui passar aquilo de fato que eu queria. O objetivo. A reflexão realmente de que aqui você vai ter acesso à minha cabeça. Também vou te ajudar na questão de negócios. Como você vai poder trabalhar na internet, se você tem a vontade, a gente vai trabalhar sobre isso também. Eu queria trabalhar na internet, queria aprender como que é esse negócio da internet que você faz. Hoje, por exemplo, eu sou empresário, trabalho com a internet. Mas, enfim, a nossa relação está apenas começando. Só tem data para começar, mas não tem data para terminar. Porque aprender tornará você uma pessoa melhor todos os dias. Para que a gente não deixe que o Deus deste século segue o nosso entendimento. A Bíblia diz isso, que o Deus desse século, o inimigo, cegou o entendimento do povo acerca do evangelho, acerca de Deus, acerca de Jesus. Muitas das decisões que tomamos hoje, equivocadas e erradas, é por conta do Deus desse século, que cegou o nosso entendimento. Tamo junto? Tamo junto ou não? Posso contar com você? Então, bora aprender.